Bem, o último e terceiro vídeo aqui a gente vai falar das economias em transição e a dos países em desenvolvimento. As economias em transição a gente vai fazer uma explicação bem rápida de acordo com o material que vocês têm por aí. É o seguinte, são os países ex-socialistas, os países da antiga União Soviética, países como a Rússia em alguns casos é considerado, a Ucrânia, a Armênia, a Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, enfim. A gente tem basicamente 15 países novos, alguns consideram todos os ex-países socialistas, outros não, enfim. Independente disso, são economias que estão passando por um processo de saída do socialismo e ida para o capitalismo, então por isso são consideradas economias em transição, ok? E agora a última parte, economias em desenvolvimento. A gente vai falar dos problemas, que no caso aqui são os países considerados, abre aspas, alguns deles, os mais pobres do mundo. São basicamente características negativas, eles são basicamente fornecedores de matérias-primas ou commodities, isso é um problema, porque commodity um país rico também pode produzir. São países que têm grande desigualdade, como a gente já viu em vídeos anteriores, um vídeo anterior. Apesar de não se falar muito disso, esses países acabam mostrando uma grande desigualdade. Dependem economicamente, politicamente e tecnologicamente dos países mais desenvolvidos. A gente viu no vídeo anterior que os países mais ricos, mais desenvolvidos, ou que tentam disputar essa liderança, essa riqueza, são os países que investem em tecnologia, porque eles acabam vendendo produtos justamente também para quem? Para os países mais pobres. Uma outra questão também que o Brasil, por exemplo, sempre trava é a questão da baixa produtividade. Os países mais pobres eles acabam tendo uma mão de obra considerada menos produtiva e menos qualificada. E também essa mão de obra acaba agregando baixíssimo valor, ou seja, não adianta nada o Brasil ser o maior exportador de ferro eternamente, se ferro dá pouco dinheiro. Não estou falando que é pouco dinheiro, que a empresa como a Vale dê pouco dinheiro e seja pequena, não, ela é a maior do mundo, só que ela em si, ela agrega pouco valor ao produto dela, ao minério de ferro. E o país, no final, acaba ganhando menos do que ele poderia ganhar se ele trabalhasse e agregasse valor. Porque aí vai ter um país como a China, a Coreia do Sul, o próprio Japão, vão comprar o minério de ferro, vão agregar valor e eles vão vender carro, celular e outros tipos de tecnologia. Enquanto isso, a gente acaba continuando vendendo commodity. Um exemplo bem simples. Indicadores sociais considerados ruins, cada país mais ou menos pobre tem esses indicadores ruins ou algum indicador social ruim. E no caso também, vários países vão ter problemas de infraestrutura bem sérios, uns mais ou menos sérios, certo? Bem, vamos falar de alguns casos específicos. Esses países acabam se desenvolvendo, se separando em dois grandes grupos: países considerados emergentes e os países considerados menos desenvolvidos. Os países emergentes são países que têm uma certa condição, um certo nível de industrialização, uma economia razoavelmente bem diversificada. No caso da China, do Brasil, do México, da Argentina, da Turquia, da África do Sul, da Índia, são países que têm economias grandes e fortes. Só que esses países têm uma questão, esses problemas sociais. E na maior parte desses países, como são países grandes e populosos, os países emergentes, não é muito fácil de se resolver esses problemas sociais. Um exemplo bem simples seria, por exemplo, a questão da moradia ou do esgoto aqui no Brasil, que exigiria grandes obras, obras gigantescas, e você não vai resolver de uma hora para outra. Além de não resolver de uma hora para outra, você não vê se tem tanto interesse, porque essa questão não dá voto. São grandes exemplos. Ou, por exemplo, a questão da China, da Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Qualquer problema a ser resolvido nesses países envolve justamente esse bilhão de habitantes. Então você não vai demorar menos de 1, 2, 5, 10, 20 anos para resolver um problema aí. Então essas coisas desses países chamados em desenvolvimento, são países grandes, são países que têm uma riqueza, eles têm questões a se resolver. A China, por exemplo, tem investido muito em educação, tem melhorado muito seus indicadores sociais, tem investido pesado em infraestrutura, inclusive vem investir no Brasil em infraestrutura.
Só que ela ainda não resolveu ainda algumas questões, porque o país ainda continua sendo um país de renda média, porque a gente está falando apenas de 1,5 bilhão de chineses. Continuando aqui, para os outros países são os países menos desenvolvidos, eles são considerados os países mais pobres do mundo. Boa parte deles no continente africano, uns tantos em algumas regiões da Ásia, como por exemplo o Afeganistão, e alguns na América, como por exemplo Haiti. Só para demonstrar aqui como a gente já tratou do desenvolvimento e dos países desenvolvidos, eu espero que vocês entendam que tudo aquilo que os países desenvolvidos têm é justamente o que esses países menos desenvolvidos não têm. Os países emergentes, os países em transição, eles têm alguma coisa que os países menos desenvolvidos não têm, e eles têm algumas coisas, inclusive, que os países desenvolvidos têm, só que os países em desenvolvimento, eles têm dificuldade de resolver seus problemas. Agora, os países menos desenvolvidos, eles estão na condição muito pior. Olha aqui, ó, eu vou usar um exemplo bem simples, né? A gente vê a expectativa de vida, quanto mais escuro, verde, melhor a expectativa de vida do país, ou seja, é um sinal de que a saúde é melhor ou pior em tal lugar. E a gente vê quanto mais puxado para o vermelho escuro, pior a expectativa de vida, ou seja, a idade média que as pessoas morrem no lugar. Então a gente vê bastante diferença nessa escala. Menos de 55 e mais de 82 anos e meio. Então, olhando essa escala aqui, a gente vai primeiro para a Europa. Ó. A Europa concentra muito desses países em verde escuro, ou seja, o continente europeu é um continente que tem boas condições de vida, principalmente nesse centro ocidental. O centro oriental é a parte das economias em transição, ou seja, nem tão desenvolvidos, nem tão subdesenvolvidos. Ele tem características tanto de um quanto de outro, tá? Tem um certo nível de desenvolvimento, alguns países mais, outros menos. Olha aqui, a gente vê uma grande diferença, por exemplo, entre o Japão e a China, ou a própria Índia, a Índia sendo mais, abre aspas, pobre e com piores condições sociais. A China, com a economia hoje que é muito superior à do Japão no total, mas cada cidadão japonês, na média, vive melhor que o cidadão da China. E a gente vê aqui no continente americano, o próprio Brasil. Ó, o Brasil não é um país que tem uma condição de expectativa de vida tão baixa, não é das mais altas, mas o Brasil está muito mais próximo desses países de condição de expectativa mais alta do que os países de expectativa de vida mais baixa, que é o caso do continente africano. Lembrando que esse vermelho escuro aqui é a expectativa abaixo dos 55 anos. Enquanto isso, o Brasil está na casa dos 70, 75 anos, é muito mais próximo de 80 do que é próximo de 50. Então, assim, é meio complicado, mas a gente tem que assumir que é muito mais fácil o Brasil um dia dar um jeito e chegar nesses países mais desenvolvidos, no que diz respeito pelo menos à expectativa de vida, do que o Brasil ter um problema tão bizarro, tão ruim, tão catastrófico e chegar na condição desses países. Esses países mais pobres são realmente os menos desenvolvidos. E outro exemplo aqui é a renda per capita, a riqueza total do país dividido pela população. E a gente vê o que? A maior parte dos países mais ricos aqui são justamente aqueles desenvolvidos. Olha aqui de novo. Lá na tabela anterior, né, o Canadá vive-se mais no Canadá do que nos Estados Unidos, ou seja, em alguns aspectos o Canadá é melhor, né? A renda próxima, alguns países da Europa têm a renda mais alta, outros mais baixa, ou seja, há diferença entre esses lugares aí, tá ok? O próprio Japão e a Coreia do Sul. Só que no continente africano a gente tem uma série de países que tem uma renda média abaixo de US$ 1.000 por ano. Ou seja, muito menos do que algumas pessoas pagam de escola por aí. Né? A gente tem vários países aqui no continente africano que a renda é muito baixa, mas é muito, muito, muito baixa. Então, quando a gente classifica, a gente sempre acaba generalizando. Toda classificação é generalizante. Aqui mesmo nesses países pintados mais escuros, quando são os países mais ricos, a gente tem uma diferença de condições de riqueza. Mesmo o Brasil aqui na condição de renda entre 10 e 20 mil dólares, aqui dentro do Brasil tem muita desigualdade. Tem gente que está aqui
e tem gente que está aqui. Então, qualquer mapa é uma generalização. O mapa é apenas para passar uma informação mais básica. Para isso que serve a regionalização. Um abraço, espero que tenham entendido. Comentem o vídeo e um grande abraço para vocês.